Olá, Parauapebas, salve, salve, mais uma sexta-feira, hoje bateu na trave, a sexta-feira 13, porque hoje é 12, né, já são por volta de 7 horas da noite, a gente começa mais um podcast e hoje uma entrevistada que eu já tive o privilégio de entrevistar em outros momentos, mas falando muito mais de governo, de Prefeitura Municipal de Parauapebas, hoje um papo um pouquinho mais personalizado. Sueli Guilherme, tudo jóia, Sueli, seja bem-vinda e obrigado, antes de mais nada, por vir aqui bater esse papo com a gente. Olá, Laércio, mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre um prazer revê-lo e dialogar com você. Aliás, onde é difícil, hein? Tem quanto tempo, Sueli, que eu tô tentando gravar contigo? Meses. Meses tentando trazer a Sueli aqui, mas isso significa o trabalho, né? Você não Demais, para, né? demais. Eu costumo dizer que são três Sueli, né? A Sueli profissional, concursada, Assistente social. a socióloga, socióloga, mas como eu trabalho muito com políticas sociais, né? As pessoas sempre me chamam, eu já até desisti, né? Quando alguém fala. Já nem tema. É isso, nem temo mais. Então, enquanto socióloga e enquanto secretária adjunta de produção rural, a Sueli voluntária, porque eu sou voluntária de vários projetos sociais, desde projeto nacional como Ação da Cidadania, que acabou de completar 30 anos, né? Que é aquela do Betinho, do Brasil Sem Fome, até os projetos mais locais, como o Projeto Pescar. Então tem a Sueli voluntária e tem a Sueli mãe, né? A Sueli mãe, mulher, porque a gente é de ferro. Tem duas meninas, né? Exatamente, Yara e Iramaia. Meninas, inclusive, mal de falar, que já estão enormes, né? Mas Iramaia, são novas, são adolescentes ainda. Iramaia com 18 e Yara com 12 anos. Eu costumo dizer que ser mãe é escolha, né? E aí, hoje dia 12, dia 14 é o Dia das Mães, então a gente tem que aproveitar esse momento para dizer que eu sempre digo que ser mãe é escolha, eu escolhi ser mãe, e eu acho que todos nós que temos a oportunidade de vivenciar e conviver, né, com os seus filhos é muito sagrado e a gente precisa recordar isso. Mesmo porque a minha história e a minha infância me recorda, né? Me faz lembrar a importância de ter família, porque aí a gente vai conversar um pouquinho dessa trajetória de quase 15 anos de abrigamento, porque eu fui acolhida numa unidade de acolhimento na minha infância. Inês, vamos começar então do princípio, né? Como é que foi isso? Você ficou 15 anos em abrigo? Eu com Como é que você dois. foi parar no abrigo, Sueli? Então, eu sempre falo que às vezes muita gente fala assim, mas todo mundo sabe essa história, mas não sabe detalhe. E aí eu sempre explico do ponto de vista da política social que se tinha na época. Então, nós estamos falando embora não pareça, eu nasci em 78, então na década de 80, isso foi em 1980, você tem um processo de redemocratização do Brasil, onde está se entendendo como vai ser a partir daquele momento o processo de políticas públicas. E uma das políticas que se tinha naquela época era a política de bem-estar social. E como é que se trabalhava isso? Você não tinha o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vem em 93, e quando você deparava com famílias em situação de vulnerabilidade, principalmente situação de extrema pobreza, e concomitante a isso, você tinha na família pessoas com sofrimento mental, você tinha uma política que eu sempre digo que era uma política excludente. Era uma política que tirava o maior direito que uma criança ou um adolescente pode ter, que é o direito à convivência familiar. Por que eu estou dizendo isso? Porque com 2 anos de idade, meu pai se vê com uma esposa que minha mãe faleceu há 2 anos atrás e ela tinha esquizofrenia, então ela sofria, né, da questão, ela tinha o sofrimento mental. Ela faleceu logo depois que você nasceu. Não, ela faleceu há 2 anos. Eu a reencontrei. De agora. Não, de agora, né? Sei. Ela faleceu em 2022, né? 2021, aliás. 2021. E eu sempre brinco que a pandemia deu um lapso de tempo e a gente sempre erra esse negócio de 2020, 21 e 22, mas foi 2021. Então, naquele momento, ela com esquizofrenia, né, que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? E se viu com 5 filhos, minha mãe gestante, e meu pai vai aonde? Aonde a gente acha que precisa buscar os seus direitos, né? Muitos falam que ajuda, e eu digo que política pública não ajuda, é direito.
E naquele momento, a política que se tinha na época era de retirada das crianças. Então, retiram as 5 crianças, nós somos em 6, um homem e 5 mulheres, e minha mãe estava grávida, então naquele momento nós éramos 5. Então, coloca a gente em unidade de acolhimento, que é abrigo, e minha mãe vai para o tratamento que se tinha na época para quem tem sofrimento mental, que era o manicômio. Manicômio. Exatamente. Naquela época era hospício, por isso que eu sou e estou sempre na luta antimanicomial. Hoje não, hoje você tem CAPS, hoje Na verdade, você tem... Mas era uma casa de tortura, uma casa de terror. Né? Exatamente, mas era a política que se tinha na época, né? Então, e aí minha mãe vai e nós vamos para o abrigo. Então, há esse distanciamento, há essa separação familiar, há o que eu sempre digo, que eu luto pelo direito à convivência familiar e comunitária. Naquele momento não se existia isso. Hoje, sim. Hoje nós estamos falando, em 2023, a gente se fala de ECA, a gente fala de direito à convivência familiar e comunitária, a gente fala de políticas de transferência de renda. Então, são todos mecanismos que garantem a permanência da criança e do adolescente com a família. Naquela época, não. Então, nós fomos e eu fiquei até 14 anos. Com 14 para 15 anos, havia uma outra política da época que algumas famílias iam até o juiz, na época chamava juizado de menor, hoje vara da infância, e solicitavam a guarda dessas adolescentes, alegando que elas seriam como filha. E a gente sabe que não, os dados comprovam que a maioria dessas adolescentes e até mesmo criança que foram com guarda para, não vou generalizar, mas na sua maioria foram para ser empregada doméstica. E quase trabalho escravo, né? Porque era a primeira a acordar e a última a dormir, e às vezes era escrava sexual, né? Exatamente, é o que eu falo que é o trabalho análogo à escravidão. E aí você pergunta, isso aconteceu contigo, Sueli? Aconteceu. Comigo, com minhas irmãs, mas eu costumo dizer... separadas? Não. Só pra gente poder entender. Você morava com teu pai e tua mãe grávida, né? Foi pro manicômio e foram vocês 5 para o abrigo. Lá no abrigo, vocês foram separados e cada um foi para uma casa diferente? Como é que foi esse processo? Na verdade, naquele momento, nós fomos as 4 meninas para um abrigo. De início, eu e minha irmã mais nova ficamos em outro abrigo, mas em um ano já colocaram no mesmo. E aí é uma história que meu pai conta muito bem, né? E aí nós 4 meninas, porque naquela época a unidade de acolhimento era separada, de meninas e de meninos. As 4 meninas no abrigo, ou meu irmão em um outro abrigo, em uma outra unidade de acolhimento, e a minha irmã mais nova ainda estava na barriga de minha mãe, né? E acabou sendo criada, inclusive, com minha mãe e passando por tudo que minha mãe passou nesse tratamento que se tinha para as pessoas que apresentavam, né, qualquer neurodivergência. A tua irmã caçula ficou também no manicômio junto com tua mãe ali. Também. Aquele ambiente. Também. Cara, que também. loucura. E aí a gente sofre esse rompimento familiar, né? Eu fico anos sem compreender isso, sem vivenciar a presença de minha mãe. Meu pai poucas vezes ia no abrigo. Só que quando a gente sai e vai trabalhar de empregada doméstica, porque aí o juiz dava guarda para essas famílias e em troca, muitas das vezes, que é o que você falou, de comida e dormida, você nem recebia um salário. E aí nós fomos. E foi quando eu costumo dizer que ocorre o grande reencontro entre os irmãos. Então a minha irmã mais velha, que hoje é advogada, Claudete, a qual manda um beijo, né? Claudete, Lourdes, Fátima, Antônio Carlos, Ivanete, vocês também fazem parte e vocês são o propósito da minha vida, vocês são a família que eu quero estar sempre junto. Eu costumo dizer que a minha irmã mais velha, ela sempre dizia isso, a gente precisa estar sempre junto. E aí, com 15 anos, que acontece essa transformação da Sueli Guilherme, para entender a Sueli Guilherme política hoje. Sim. Porque com 15 anos eu questionava muito. Eu costumo dizer que a gente não pode matar o que a gente tem de mais sagrado no ser humano, que é a capacidade de se indignar. Então, a indignação, eu sempre fui muito indignada com várias situações. Então, eu questionava, por que essa situação, por que isso ocorre? E essa minha indignação me levou a um estudo aprofundado, me levou a conhecer movimentos sociais que eu me encontrei, como o movimento de meninas e meninas de rua,
que estava chegando na década de 90 e eu comecei a pesquisar e disse, olha, me encontro aqui. Me levou ao Partido dos Trabalhadores, porque eu me filiei com 16 anos ao Partido dos Trabalhadores, e ali eu encontrei, eu costumo dizer isso, a gente precisa encontrar algo que te faça ter um sentido na vida. E o Partido dos Trabalhadores me levou a querer cada vez mais mudar, porque não adianta você só questionar, você precisa questionar, mas você precisa propor. Entendeu? Então, quando você está inserido dentro de um processo político, dentro de uma estrutura partidária, você começa a ser mais participativo. Então, o partido me levou à participação social e popular, e eu comecei a participar de grêmios. Depois, passei na universidade pública, eu fiz ciências sociais na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. Deixa eu entender uma situação aqui, a título de curiosidade mesmo, né? Você ficou até em que momento na casa dessa família? Ah, tá. Eu estou perguntando isso para saber em que momento você teve a oportunidade de estudar, de passar na universidade, porque era um desafio muito grande naquela época para quem era de baixa renda. E aí eu estou falando, eu dei um pulo no tempo, né? Porque com 15 anos eu vou trabalhar de empregada doméstica, eu estudava à noite, mas aí eu vou reconstruindo essa relação com meus irmãos que nunca foi perdida, né? Em alguns momentos mais intenso, em outros momentos menos intenso, nesse momento mais. E aí minha irmã mais velha, ela sempre dizia, com 18 anos, o juiz dizia, não, a guarda não é mais dessa família, a jovem decide, que aí já não é mais adolescente, né? Direito de escolha. E é um direito de escolha. E aí minha irmã dizia, com 18 anos eu te tiro daqui. E é interessante você perguntar isso, porque na campanha para deputado estadual ano passado, a gente trabalhou um vídeo que repercutiu muito na internet, que foi contando um pouco dessa história, né? Porque eu até brinco, eu falo, olha, vocês pensam que eu tô brincando? Vai lá no YouTube, porque lá tá aniversário, 18 anos, Feliz Guilherme. Porque com 18 anos a minha irmã me retira dessa família, a gente aluga uma casa, aí vai morar eu, meu irmão, Antônio Carlos, sozinha, né? E a gente começa a entender as responsabilidades de uma família, né? Pagar aluguel, procurar emprego, que não é fácil, principalmente para alguém que não tinha experiência. Nós tínhamos estudo, eu tinha ensino médio completo com 18 anos, né? E só que muito difícil. Porque o primeiro emprego, que é uma bandeira que eu carrego para minha vida toda, é difícil você dizer assim, mas você não tem experiência. Mas se você não tiver o primeiro, você nunca vai ter experiência. Nunca. Exatamente. Então, com 18 anos, a minha irmã faz uma festa. Eles filmaram, na época, VHS, e depois eles passaram e tá lá no YouTube. Então, é significativo essa etapa. E aí, mas com 18 você já passou na universidade pública? Não. Aí vem as dificuldades. Mais dificuldades ainda, porque no abrigamento, na casa da família, eu tinha uma ausência da convivência familiar, né? Mas eu também não tinha a noção do que é a responsabilidade, né? Do que é lidar de fato com essa vida. E é isso que eu discuto muito. Não adianta você só acolher se você não empodera. Porque só acolher e só proteger, na hora que sai daquela bolha, você não consegue lidar. Eu consegui porque eu tinha esse vínculo familiar muito profundo com os meus irmãos. E aí eu vou trabalhar, vou procurar emprego, vou fazer cursinho. E eu sempre quis fazer ciências sociais. Desde os meus 15 anos eu dizia que eu ia ser socióloga, né? Muita gente dizia, por que você não faz direito? E eu dizia, não, eu vou fazer ciências sociais. E demorou para eu passar na universidade pública, porque era uma época que não tinha ProUni, que não tinha Enem, que não tinha SISU, né? Isso lá em São Paulo. Lá no interior de São Paulo, Marília. Então, eu saí do ensino médio, vou morar com minha irmã, vou trabalhar, né? Eu até costumo dizer que meu primeiro emprego pós-abrigo e empregada doméstica foi numa locadora de vídeo, que nem existe mais, e eu comecei limpando fita, que eu me lembro que meu patrão disse, olha, o emprego que tem aqui é para limpar fita. Eu disse, eu aceito qualquer coisa. E eu saí gerente dessa loja, né? 8 anos depois, né? E aí eu falo, você precisa primeiro da oportunidade. Porque eu costumo dizer que para mudar de vida, você precisa ter duas coisas, força de vontade e oportunidade. Às vezes tem a força de vontade, mas não tem oportunidade. Às vezes tem oportunidade, mas não tem força de vontade. Sueli, diante da história da tua vida,
né? E essa vontade de trabalhar com sociologia e tudo. Quando você, por várias oportunidades, inclusive aqui em Parauapebas, que teve a oportunidade de trabalhar, por exemplo, você, junto com o prefeito Daci, implantou aqui o Gira Renda, né? Que é um modelo de Bolsa Família municipal, né? Quando você chega e encontra ali uma família em situação de vulnerabilidade social, passa o filme na tua cabeça, por algumas vezes você ouvindo o depoimento dessas famílias também? Com certeza, Te Laércio. identifica ali um pouco, né? Com certeza. Inclusive, eu vou dizer assim para vocês, essa entrevista aqui, como você está focando mais na questão da minha vida pessoal, isso mexe ainda muito comigo, né? Apesar de anos, né? Tem gente que fala assim, olha, isso já passou. Passou, mas a gente precisa lembrar sempre para definir o caráter que somos hoje. Então, não é porque hoje eu estou secretária de junta, eu estou socióloga concursada nesse município. Não é porque você foi bem votada para deputada estadual. Exatamente. Você bateu na trave para ser eleita vereadora. Não, que eu vou perder a minha humildade e a minha história do passado. No rosto. E quando você coloca isso, eu costumo brincar assim, quando eu passei no concurso em 2010, já pulando para cá, que você falou da universidade, com 18 anos eu ainda não entrei. Eu fui entrar na universidade já com 24. Porque foram anos para conseguir. Mas beleza, depois eu venho para o Pará, né? Conheci o pai de minhas filhas na universidade, a família dele já morava aqui no Pará e nós viemos. Eu costumo dizer que eu sou paulista de nascença e sou paraense de coração. E quando eu passei no concurso para socióloga, eu poderia ser lotada em qualquer secretaria. E eu acredito muito que tudo tem um propósito. E depois de muito se definir se eu ia trabalhar na educação, se eu ia trabalhar em outra secretaria, acabou que eu fui lotada na Secretaria de Assistência Social. Aí vem o que você falou. Falei, gente, eu sempre critiquei a política social e agora eu estou nela. É uma oportunidade de eu colocar a minha digital ali. E fazer a diferença. E fazer a diferença. Então, quando eu fui compreender hoje como funcionam as unidades de acolhimento, a gente fez a diferença aqui. Porque na gestão, juntamente com o Daci, por exemplo, a gente pegou uma unidade de acolhimento que não era como deveria, não era como estava na lei, e a gente conseguiu. A gente informou, a gente criou uma unidade com uma outra cara, com uma outra vertente. E aí eu falo isso. O que eu passei, ele serve para que eu não esqueça, e serve para que eu mantenha o meu caráter, mas também serve para dizer que eu não quero para os outros, né? Então, a gente tem que melhorar todas as políticas sociais. Então, a gente fez todo um trabalho, por exemplo, de ex-abrigados, para quando eles saíssem, eles estivessem inseridos em programas habitacionais, estivessem inseridos em programas de transferência de renda, estivessem inseridos no mercado de trabalho. Então, aquilo que você fala, a sua história de vida, ela impacta no seu profissional, no meu caso, totalmente. Claro que a gente precisa diferenciar algumas coisas. Então, eu sempre costumo ter esse afastamento através do conhecimento. Então, eu leio muito. Quando eu entrei na política social, quando eu fui para a Secretaria de Assistência Social, eu entrei como técnica. Depois estive coordenadora de CRAS, depois estive coordenadora da Proteção Social Básica, diretora de Trabalho, Emprego e Renda, secretária de Junta da Assistência Social, coordenadora, idealizadora do programa Gira Renda. Tudo isso foram etapas e tudo foi antes de eu ser candidata, inclusive a vereadora, quando fui, né, a segunda mulher mais votada em 2020. Nos faltou 49 votos, mas a gente continua na luta e continua na militância. Você vai colocar o nome à disposição de novo para o ano que vem? Meu nome... Ainda todo mundo falando aí, né? Eu costumo dizer que o Sueli Guilherme está sempre à disposição, se for para fazer uma política pública de qualidade para todos, se for para discutir temas que as pessoas têm medo de discutir. Tem medo de discutir diversidade, tem medo de dizer sobre orientação sexual. E eu, socióloga que sou, e militante de causas como luta antimanicomial, como direito à convivência familiar e comunitária, eu costumo dizer que isso está atrelado. Então deixa eu aproveitar agora para pegar um gancho de uma outra forma. A gente falou da Secretaria de Assistência Social, a gente falou do Gira Renda, você falou rapidamente de alguns cargos que você ocupou na Secretaria de Assistência Social. Então, vou te fazer uma pergunta curta e grossa. Que diacho
com esse currículo, você está na Secretaria de Produção Rural. Existe uma correlação? É possível fazer alguma coisa semelhante dentro da Secretaria de Produção Rural? Porque a gente também, imagina assim, a gente, geralmente quando a gente fala da assistência social, a gente pensa muito nos problemas urbanos. Mas esses problemas também se repetem na zona rural e às vezes a assistência social não tem braço suficiente para alcançar lá. Aí a pergunta que fica, a assistência social pode fazer alguma coisa nesse sentido? A Secretaria de Produção Rural pode ajudar nisso? Foi para isso que você foi para lá? Ou foi apenas um acordo político? O que foi? Eu acho incrível como o Laércio a gente consegue dialogar de uma maneira que parece que um tá além do outro, né? Quando eu fui para a Secretaria de Produção Rural, foi em 2021, né? Me afastei o ano passado por conta da candidatura para deputado estadual. Foi a primeira vez que eu tinha sido candidata aqui no Pará. Já fui candidata em Marília com 19 anos, olha só. Deputada? Não, a vereadora. A vereadora, né? Então, eu fui candidata lá em 2002, em Marília, num diálogo com o partido. Pelo PT. Sempre pelo PT. E eu costumo dizer assim, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim: você é mulher, vem pro nosso partido. Eu disse: eu sou mulher, mas eu não sou laranja. Por quê? Porque lá em 2002, eu nova ainda, com 19 anos, coloquei meu nome à disposição e eu disse: olha, eu venho para contribuir. E ainda naquela época tive 140 e poucos votos, não me recordo agora, e foi expressivo porque tinha todo um contexto político lá, acerca do Partido dos Trabalhadores e aceitação, interior de São Paulo. E aí fui candidata, vim para cá e quando eu cheguei em 2010, né, porque eu morei em Canaã dos Carajás, lecionei e depois passei no concurso. As pessoas diziam: por que você não se candidata? Eu dizia: não, só em 2020, né? Só em 2020 que eu vou ser candidata porque eu quero que as pessoas conheçam o meu trabalho, conheçam a minha história, conheçam o seu Guilherme, porque para mim político é assim. Principalmente político que se predispõe a disputar uma eleição, porque eu não acho que só porque você tem mandato que você é político, né? Mas o político que se coloca à disposição, ele precisa demonstrar que veio. E eu gosto muito de executar políticas públicas, né? E aí, quando eu fui ser candidata em 2020, né? 10 anos que eu já estava no município, concursada com essa história da política social, as pessoas já não me viam em outro lugar. Toda vez que se falava em política social, você sabe disso, várias vezes você me chamou na rádio, não só como técnica, mas como socióloga para falar dessa área. O Partido dos Trabalhadores apoiou, né, o atual governo, e um dos acordos políticos foi a Secretaria Municipal de Produção Rural. E eu me senti na obrigação também de contribuir com o partido, de estar junto. E aí, por essa questão também política, nós fomos para a Sempró, junto com o Milton Zimmer, que é um cara que eu respeito muito, que já foi deputado, que tem uma história incrível nesse município. E ele, enquanto secretário, a gente dialogou muito. E eu falei: Milton, eu entendo que produção rural não é só garantir mecanização, não é só garantir a agricultura familiar através do fomento da produção. Porque atrás da produção tem o ser humano. E que ser humano é esse? Aí entra o que você acabou de falar. A extrema pobreza e a pobreza não está só na cidade, está também no campo. E muitas das vezes a política social não consegue alcançar, que é aquilo do braço que você disse. Não que a gente não quer fazer, mas muitas das vezes não consegue. Então, eu estando na assistência, eu sabia dessa limitação. Então, na produção rural, eu não posso fazer política de assistência social, mas eu posso ser o elo. Então, por exemplo, hoje nós montamos uma diretoria técnica social dentro de produção rural que faz esse elo. Nós temos uma equipe qualificada de assistente social, de engenheiro agrônomo, de sociólogo. No caso, por exemplo, da assistente social, hoje ela tem uma cadeira na Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, que é coordenado pela política de assistência social. Mas por quê? Porque no campo também tem trabalho infantil e a gente precisa, que é muito mais delicado esse termo no campo, compreender e combater. Para isso, a gente tem que estar em conjunto com todas as políticas. Então, eu costumo dizer que dentro da produção rural, eu consegui fazer essa interlocução. Não que não tinha, mas conseguiu aprimorar, né? Então, hoje você tem um trabalho mais direto. Nós fazemos trabalhos principalmente com mulheres e jovens do campo, mulheres
do campo, principalmente mulheres que na sua maioria são famílias chefiadas por mulheres, que não têm a presença masculina, idosos, e aí a gente começa a trabalhar programas que a gente fala que não faz sozinha, intersetoriais. Por exemplo, o Florim do Mundo, que é um projeto intersetorial, que é SEMPRO, que é Secretaria de Assistência Social. Uma venda de flores agora, né? Exatamente. O programa Florim do Mundo, com a Segov, com a Secretaria da Mulher, com a SEMPRO, com a SEMAS, é um programa intersetorial que busca a qualificação de mulheres, e essa qualificação não fica só na qualificação. É desde de qualificar para produzir até a venda. Então, nesse domingo agora, né, que passou dia 7, e dia 14 está tendo essa feira de plantas ornamentais. E olha que é bacana, Laércio, tudo produzido pelas mulheres que fizeram o curso do Florim do Mundo, tanto da cidade quanto do campo. A Sueli, ela vai falando e ela é tagarelona, ela, né? Ela não para, é uma metralhadora de palavras, uma atrás da outra. E eu fico pensando aqui, o que eu vou falar agora? O que eu vou falar agora? E eu estava tentando fazer uma outra associação. Não adianta a gente tentar fechar, né? Tampar o sol com a peneira. Quando a gente fala de políticas públicas, de assistência social, de produção rural, de coisas voltadas para a área rural, tem uma bandeira que inclusive agora, dia 18, é uma bandeira, não sei se nacional ou é mundial, que é o combate à exploração de crianças e adolescentes, dia 18 de maio. E nós temos áreas que são atingidas por questões de exploração mineral, onde para lá vai uma porção de gente trabalhando e tal, e naturalmente, essas coisas acabam acontecendo. Quando eu perguntei para ti a respeito, olha, o que a Secretaria de Produção Rural, de repente, pode também estar fazendo na ajuda na assistência social, de repente servindo ali de braço. Também não seria isso a capacitação da mão de obra, ajudar a fomentar a mulher do campo, as adolescentes do campo, para que não se sujeite à exploração sexual também? Tem esse braço lá dentro da SEMPRO? Ou eu estou falando bobagem aqui? Não, na verdade é que nem eu falo, o combate à exploração sexual de criança e adolescente, ele não tem que ser só da assistência social, não, ele tem que ser de todas as políticas públicas. De toda a sociedade. Exatamente, de toda a sociedade, porque senão é uma preocupação, a gente não pode naturalizar, não é natural. Porque a partir do momento que você naturaliza as coisas, acaba tendo uma aceitação que é muito grave. E isso que você fala é muito bacana. A nossa equipe da Diretoria Técnica Social, ela está sempre em total consonância com as equipes de proteção social especial e básica da assistência, dialogando. Por quê? Quando a gente entrou, muitos programas, porque lá na SEMPRO tem programa de piscicultura, tem programa de ciclo curto, a equipe apicultura, e a gente começou primeiro a capacitar dentro. E fizemos capacitação com a equipe técnica, porque ela está direto no produtor e ela pode identificar isso. E se ela identificou uma violação de direito, compete a gente fazer a denúncia e fazer esse acompanhamento. Não que a gente vai... A comparação esdrúxula aqui, ela é como se fosse aquele agente comunitário de saúde, lida direto ali com... E quando eu digo acompanhamento, não que ele vai acompanhar, quem vai acompanhar são os órgãos competentes e a equipe competente, né? Então, para isso tem o Conselho Tutelar, para isso tem a Proteção Social Especial através do CREAS, para isso tem todo o sistema de garantia de direitos que envolve o Ministério Público, mas a gente pode ser... Muitas das vezes a gente acaba sendo a porta de entrada. Por quê? Porque esse profissional está diretamente com o produtor rural, com a família do campo. E isso a gente tem trabalhado muito. Como identificar essas violações de direito e encaminhar para os órgãos competentes. Então eu costumo dizer que na SEMPRO eu mais aprendi do que ensinei. Mas eu também aprendi principalmente que quanto mais a gente dialoga de forma intersetorial, mais quem ganha é a população. Entendeu? Então, por exemplo, ontem eu estava no lançamento de um convênio com a Se Produz, com a Secretaria de Produção Rural, que é o de ecoterapia.
que é terapia através da utilização de um animal cavalo, junto com uma equipe técnica. É um convênio ainda pequeno, que atendeu 50 crianças o ano passado, exclusivamente para crianças com deficiência que venham da rede pública, mas é interessantíssimo. É um programa que pode contribuir muito com crianças e adolescentes com deficiência e dialogando já com a Secretaria de Educação. Então é isso um pouco que a gente contribui lá na Sempro. Eu costumo ter muita gente que fala assim, mas você gostaria de voltar para a política de assistência social? Eu disse, eu gostaria que a população me desse um voto de confiança futuramente se eu estou à disposição futuramente. Hoje eu estou à disposição para fazer a diferença onde eu estou. Se eu estou na Secretaria de Produção Rural, eu quero fazer a diferença lá. E a diferença não é eu sozinha, é eu e a equipe, a qual eu mando um abraço, porque é uma equipe que confia no nosso trabalho e a gente tem desenvolvido, seja com o Florindo Mundo, seja com o convênio da ecoterapia, seja com o diálogo com a política social, seja com a relação direta com o produtor rural. A gente tem aprendido muito. Por exemplo, a feira da agricultura familiar dentro do shopping. É todo sábado, né? Todos os sábados, né? Das 10 às 10. Então amanhã é de 10 da manhã às 10 da noite, né? Então amanhã, aliás, tem cada coisa bacana. E sabe o que é bacana? A gente começou a estruturar, principalmente, na sua maioria ali, quem vende são mulheres, né? Não são 100%, mas na sua maioria mulheres, através de cooperativas. Nós temos, por exemplo, né, associações de mulheres como a Flor de Carajás, que é do movimento organizado do MST, lá da Palmares 2. São mulheres que, quando a gente chegou, a gente chamou para conversar e dizendo, olha, o que está faltando para vocês? Aí ela disse, além do fomento da nossa produção, a gente precisa escoar o produto. E aí nós as colocamos dentro do projeto da agricultura familiar, da Feira da Agricultura Familiar no Shopping, que o Partage tem sido um parceiro da gente. E fez tanto... Só não cobra nada, né? Não pago, é o espaço. Não, é parceria mesmo. É parceria mesmo, e aí a gente está falando da parceria público-privado e desmistificando aquela ideia da visão somente do lucro. Porque o Partage cede esse espaço visando lucro para as cooperativas, para associações, para o produtor rural. E fez tanto sucesso que hoje essa feira também atende a cada 15 dias lá em Carajás. Lá no núcleo em Carajás. Porque o pessoal de Carajás, isso, próximo em frente ali a padaria, né? Então, a cada 15 dias, aos domingos, no centro comercial, aos domingos já tá virando, e é isso que é bacana. Eu falo que alguém tem que começar. Quando nós idealizamos enquanto equipe Gira Renda, muita gente questionou. Hoje nós podemos dizer que nós temos 8 mil famílias sendo beneficiadas. 8 mil pelo Gira Renda hoje? 8 mil famílias. R$100, um cartão na função crédito. Essa semana, em parceria já com a UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, nós fizemos a Ecofeira, onde teve várias apresentações de trabalhos de alunos da UFRA, teve a comercialização de produtos de associações do campo, da cidade, teve comercialização de produtos através de uma moeda social, Lécio. Foi o espaço que mais movimentou os 3 dias de Ecofeira. E aí muita gente falou, mas a gente está começando ainda, não deu muita gente. Eu falo, alguém tem que começar. É devagarinho mesmo. E aí pode ser que daqui 10 anos a Ecofeira torne-se um símbolo. Sabe um negócio que eu acho muito bacana da ideia, que eu acho que é aperfeiçoado, sim, inclusive do próprio Bolsa Família, é essa questão de envolver o pequeno comerciante lá do bairro, credenciado a passar o cartão do Gira Renda, porque tu acaba pegando aquele recurso que beneficia diretamente 8 mil famílias, quantos de carona, de tabela, na transversalidade ali também não são beneficiados, como o caso do pequeno comerciante do bairro, que às vezes, coitado, ele fica ali, ele compra num supermercadozinho maior, para ter um lucrozinho um pouquinho maior ali, mas ele também está gerando emprego, ele também está ajudando o próprio bairro ali a dar uma evolução. E esse é o grande diferencial do fazer girar mesmo. Inclusive, na região, a gente foi visto como modelo. Muitos municípios hoje têm programas, né, parecidos com o Gira Renda, com outra nomenclatura, mas com a mesma metodologia.
que não é só a pecúnia, que não é só o dinheiro, é o fomento ao comércio local, que é isso que você falou. Por isso que a gente sempre brinca que o gira-renda, o símbolo dele é um girassol, porque o girassol, a gente sabe que é uma planta que busca luz. Então, a gente queria dar luz para essas famílias, lembrando que só o programa de transferência de renda não vai funcionar. Então, para além do programa de transferência de renda, para além do gira-renda, a gente precisa acompanhar essas famílias e encaminhá-los, seja para o mercado de trabalho, seja para a qualificação profissional, e é isso muito desafiador, e é o que eu gosto de fazer, é seguir o fluxo. É igual o do Florindo Mundo que eu te falei, só qualificar não adianta. Ver as mulheres e o olhar delas no domingo, agora que eu fui, e domingo que vem, no Dia das Mães, vai ter também, te convido, vai lá, compre um buquê, compre uma planta, ou outro dia... Dá um presente para a minha amada Cris. Para a Cris, por favor. No domingo, quando nós estávamos lá, foi interessante porque algumas pessoas passou e disse, nossa, eu nunca tinha visto cacto produzido aqui. E produzido aqui por nossas mulheres que foram qualificadas. E lembrando que vai ser agora todo domingo, todo primeiro domingo do mês, o Partage Shop vai abrir esse espaço para venda dessas plantas ornamentais produzidas pelas mulheres do campo e da cidade e que vieram do programa Florindo Mundo através da qualificação. Parabéns aí, galera do Shopping Partage, por estar dando essa oportunidade. Não é só uma parceria com a prefeitura, isso é uma parceria com a comunidade, é uma contrapartida, inclusive, social, que o shopping dá. Parabéns por essa iniciativa. Como é que tá nosso tempo aí, Pé? Tá tranquilo? Já? 50 minutos? Ah, tá. Já 50 minutos, o papo tá tão bom que eu achava que já tinha um tempão. E, Sueli, a gente volta a falar de candidatura, né? A gente está vendo essa guerra que tá aí do extremismo da direita, aquela coisa de esquerda, uma troca de ofensas o tempo todo e tal. Como é que a petista, né? Como é que a socióloga, como é que a mãe, né? Como é que essa lutadora vê esse radicalismo, tanto de um lado quanto do outro? Eu costumo dizer... Pergunta ele fez para petista. Mas eu costumo dizer que todo radicalismo, ele é prejudicial. A saúde, a mente, a sociedade. Todo radicalismo. A gente não pode radicalizar tudo, né? A gente precisa compreender o que eu quero para minha vida, o que eu acredito, né? Você me conhece já tem um tempo, as pessoas sabem e me identificam como petista e sem medo de ser feliz, não tem problema, né? Eu já expliquei várias vezes a minha relação com o Partido dos Trabalhadores. Eu digo, a gente não precisa do queísmo, a gente não precisa de radicalismo, a gente não precisa de fanatismo, mas a gente precisa compreender. E muitas das vezes as pessoas nem compreendem, nem sabem o que é esquerda e o que é direita. E muitas das vezes alguém diz para mim assim, você é da esquerda ou você é da direita? Você é do PT, você é da esquerda. Eu digo assim, olha, eu sou das políticas públicas com qualidade para todos. Eu sou da diversidade, eu sou do respeito a qualquer religião, eu sou do respeito a qualquer questão de gênero, de orientação sexual. Eu sou essa mulher. E aí, se você quiser me definir de esquerda e de direita, você defina como você quiser. Agora, eu trabalho a minha vida, o meu cotidiano, que nem você disse, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto ser político, através do respeito à diversidade, seja ela ideológica, seja ela religiosa, seja ela de orientação sexual. É assim que eu sou. E eu sei que essas bandeiras estão intrinsecamente ligadas à questão de esquerda, entendeu? Mas a gente primeiro precisa entender o que é de esquerda. Para isso, você tem que entender o que você prega e o que você acredita, né? Então, esse radicalismo, que às vezes nem é tão radical assim, já foi muito, e eu costumo dizer assim, hoje não é que tá radical, hoje tá muito separado, né? Ou você tem que ser de esquerda ou você tem que ser direita, sem compreender o que é esquerda, sem compreender o que é direita. Então, eu costumo dizer assim, que eu não Essa tenho... história toda, você sabe o que me preocupa muito, assim? É a falta do respeito. É isso. Eu acho que o cerne principal de qualquer discussão de A, B, C, vermelho, azul, amarelo, a cor partidária que seja, e o entendimento político que seja, acho que quando falta o respeito, acabou a discussão.
Eu costumo dizer, Laércio, que a minha liberdade termina quando começa a tua. Então a gente precisa achar que assim não tem uma verdade absoluta. Não tem uma verdade absoluta. Mas o que se tem é um entendimento de como você lidar com as coisas. E aí você segue opções. Eu costumo dizer assim, eu sou cristã. Eu fui criado no cristianismo. Eu fui criada... Católica? Não, eu fui criada na igreja luterana. Eu sou batizada e confirmada na igreja luterana. Não tenho sido tão praticante, mas eu costumo dizer que ser cristão também é escolha, então eu escolhi ser cristã. Mas a gente precisa diferenciar algumas coisas, né? Tem gente que fala assim, mas política, religião e futebol não se discute. Se discute, mas precisa ser discutido com respeito. Precisa ser discutido com respeito, porque os 3 temas, quando você não discute com respeito, ele gera conflito, ele gera um radicalismo, né? Então eu falo, não, futebol, religião e política se discute sim, mas com respeito. A minha liberdade termina quando começa a tua. Bom, já que a gente está falando um pouquinho disso, né, de polêmica e tal, e o Pezão já está pedindo aí, está na hora da gente começar a caminhar para o encerramento. Ano que vem, o Daci encerra mais um ciclo, né? Quando eu digo mais um, porque as portas, né, de Paraupebas são abertas para muitas oportunidades. O Daci já foi eleito prefeito em 2004, reeleito em 2008. Voltou eleito em 2016, foi reeleito em 2020, né? Só me engano. E ano que vem ele encerra mais um ciclo, confirmando aí 16 anos de mandato. E vai vir, já estão se mostrando, colocando as cartas na mesa aí, uma porrada de gente, inclusive dentro do próprio grupo. A experiente hoje, Celi Guilherme, política, vê essa base hoje se rachando ou está se reconstruindo? Isso fortalece o que é chamado hoje de oposição? A oposição em Paraupebas ainda é relativamente pequena, ninguém se entende, estamos numa torre de Babel. Qual a avaliação que você faz? Agora eu vou falar enquanto cientista política. Sim. Né? Porque se eu falar enquanto Celi Guilherme, que está sempre colocando o nome à disposição, eu sei que eu posso me levar por um lado, né, ideológico da qual eu acredito, e são bandeiras que eu vou levar para o resto da vida. Mas enquanto cientista política, eu digo que aí sim, é natural nesse momento um município da plenitude como Paraupebas, do ponto de vista econômico, do ponto de vista eleitoral, nós somos um dos maiores colégios eleitorais do Pará. É natural a formação desses vulcões. Isso é natural. É natural. Todos podem, é direito, nós estamos num princípio democrático. Então é aquilo que você falou, abriu-se uma brecha, porque não há mais a possibilidade de reeleição neste momento para o atual gestor. Então é natural que as forças se manifestem, e é legítimo e precisa, né? Eu costumo dizer agora, amanhã, por exemplo, nós vamos ter um encontro de formação do Partido dos Trabalhadores aqui, com a presença do senador Beto Faro. Por que a gente está fazendo esse encontro de formação? Justamente para primeiro trazer os novos filiados, que aumentou muito, viu, Laércio? Depois que o nosso presidente Lula voltou para o poder nacional, mas a gente quer fazer a formação e a discussão também. E aí, qual é o partido? Vai ser na Câmara de Vereadores, tá? Às 8 horas da manhã, com a presença dos nossos 2 deputados federais, Gilvanda Faro e Ayrton Faleiro. Deputado estadual vai estar 3 deputados estaduais, Giseu Tencater, Bordalo e o Elias. Aliás, a gente já colocou o nome dele à disposição para ser prefeito de Marabá. É por isso que eu estava falando da formação. Esses são as lideranças, né, eleitas do PT do Pará, que vão estar presentes. Mas vai estar presente também Keniston Braga, que é o nosso deputado federal aqui do MDB. Também estendemos o convite ao Braz, que é o deputado estadual, então do PDT. Então vai ter as lideranças do PT e as lideranças locais também, que são de outros partidos, mas que também dialogam muito bem com a gente. É um evento aberto ao público? Aberto a todo mundo. Quem quiser, às 8 horas da manhã, um encontro de
de formação rico, e aí para chegar naquilo que você falou. Eu costumo dizer que até o Partido dos Trabalhadores também precisa se posicionar sobre essa questão do majoritário. Né? Não vou dizer a minha opinião de Sueli agora, porque eu sou coletiva. Então, a minha opinião está intrinsecamente ligada com a decisão do coletivo do Partido dos Trabalhadores, a qual eu milito. Mas é aquilo que você falou. Tá tendo essa erupção? Tá tendo e é normal. Que bom que todos os lados querem estar e querem se colocar à disposição para fazer diferença. Que vença o melhor projeto, que se consolide um processo de construção coletiva para o bem maior que nos interessa, que é a população de Paraupebas. Começamos então com Sueli Guilherme. Qual é o nome todo da Sueli Guilherme? Sueli Guilherme de Souza Vieira. De Souza Vieira. Mas aí ficou conhecido como Sueli Guilherme. Guilherme é de minha mãe, a qual eu tenho muita honra. E ficou. Tem muita gente que fala, mas é um nome masculino, mas é sobrenome. Então, você agora falou da tua família. Estão todos em São Paulo? Todos em São Paulo. Eu estou há 18 anos no Pará. Eu costumo dizer que eu cheguei no Pará, parei, tomei essa e fiquei. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Já aprendeu a dançar carimbó? Eu tento. Oh. Né? Mas aprendi a comer muito bem maniçoba e vatapá, que são meus pratos preferidos, não do Pará, mas do Brasil, né? E minha família ficou, né? Hoje a minha irmã é enfermeira do Hospital das Clínicas lá do interior de São Paulo, a minha outra irmã é advogada, a minha outra irmã é diarista, a outra irmã mora, né? A maioria mora em Marília, né? Meu irmão também se formou em Direito, então é uma família que eu tenho muito orgulho, que eu revejo todos os anos, mas eles ficaram lá, eu fico cá, e a gente continua na luta e na militância sempre. Mas que você esteja acompanhando aí o nosso podcast. Bom, você está aqui com duas pessoas que trabalham contigo, né? Aproveita, fala quem que é aí, o pessoal está visitando aí o estúdio. Daniel e Leane, eu costumo dizer, Laércio, você que já me conhece, que as pessoas que trabalham comigo, a gente se conecta e se reconecta. Então, as bandeiras que eu trago também estão intrinsecamente ligadas às pessoas que estão do meu lado. Então, a Leane e o Daniel é meu social media, ele fala até um outro nome, como que é? Comunicador político, né? Leane é amiga, companheira de partido, trabalhamos juntos também, tanto lá na Sempro como para fora da Sempro todos os dias, né? Eu costumo brincar que lá na Sempro a gente faz o nosso trabalho técnico e de política pública, de produção rural, e fora da Sempro a gente vai para além, a gente faz os trabalhos voluntários, a gente defende bandeiras, a gente milita. De fato, né? Bom, já que a gente está falando de rede social, onde é que a gente encontra a Sueli aí, além da Secretaria de Produção Rural? A Sueli está no Facebook, a Sueli está no Instagram, está no Twitter, está no Orkut, é o novo. Tem Orkut agora? Tá no Tinder, não? Então vamos lá. No Instagram, Sueli, Guilherme.Sueli, né? No Instagram, Guilherme.Sueli, então não tem como errar, é Sueli com Y, só é o contrário, Sueli Guilherme, você joga ao contrário. Isso, Guilherme.Sueli no Instagram. No Facebook nós temos uma página dialogando com Sueli Guilherme e temos o Sueli Guilherme normal. Estamos no Twitter também, como Sueli Guilherme. E a gente arrisca no TikTok, mas a gente ainda não pegou isso. Minhas filhas são melhor que eu. Então, a gente só se arrisca lá no TikTok. Mas, principalmente no Instagram e no Facebook, a gente tem dialogado bastante com a população. Que é um momento, inclusive, que eu utilizo para falar sobre as bandeiras que eu defendo, para poder empoderar e contribuir com esse empoderamento. Então, a gente faz vários vídeos explicativos de como funciona o programa de transferência de renda. Vamos falar agora, semana que vem, sobre o combate à exploração, né? Falamos essa semana que passou do aniversário da cidade, que mais uma vez, Paraupebas, gratidão. Mais uma vez, feliz aniversário. Desses 35 anos, eu faço parte de 13 anos de muita história, de muito amor, de muita alegria. Maravilha. Em nome da Sueli Guilherme, eu quero mandar um beijo para minha esposa Cristiane, para minha mãe Maria de Castro, Penha, que está lá em São Luís do Maranhão, 87 anos, né? E domingo agora é Dia das Mães. Eu não sei se a Leane já é mamãe, Leane, ainda não. Tá batendo na trave. Também não tá pensando ainda.
Mas para todas as mamães que estão aí nos acompanhando, né? A mamãe do Pezão está lá em Marabá, Pezão, ela está por aqui passeando. Que a mãe do Pezão, ela virou turista agora. Um dia ela está em Brasília, um dia ela está no Tocantins, depois ela está aqui, depois ela está em Carajás, Marabá. Mandar um beijão para todas as mamães aí. E você que é filhão, aproveite, escolhe um presente bem bacana, bem especial para ela. Não vale panela, não vale mobília, não vale nada disso, por favor, né? Pelo menos uma flor aí, uma rosa e algo que é fundamental que eu queria dar, né, para minha mãe, que seria um presente mais para ela do que para mim, que é estar pertinho de poder dar um beijo. Ó. Exatamente. Feliz Dia das Mães e eu costumo dizer a todas as mães, a todas as conjunturas de mães, as pães, né, que fazem o trabalho de pai e mãe, aos pais que fazem o trabalho de mãe também, porque também temos pais, né, que criam seus filhos sem a presença da figura feminina e acaba sendo mãe e pai também. A sua mãe foi mãe e é aquela mãe que eu costumo dizer assim, que não tem como respeitar mais e menos, né, mas eu costumo dizer que é para além. Porque ela assume para além do compromisso, porque eu acho que os filhos têm o direito de ser criados pelo pai e pela mãe, né? Eu hoje estou sou mãe de 2 meninas maravilhosas, mas meu ex-companheiro, né? Mas meu esposo, mas é meu amigo, é meu parceiro, ele me ajuda muito. Leonardo está em Canaã fazendo um trabalho maravilhoso e ele me ajuda muito nisso. Então eu costumo dizer que eu tenho o privilégio de ter alguém para compartilhar a tarefa de educar os filhos. Mas ser mãe, muita gente fala que ser mãe é dádiva. Não, não é dádiva, é escolha. E se a gente escolheu, a gente precisa assumir esse desafio. E eu tenho a honra de ter feito essa escolha. Então um abraço a todos que fizeram a escolha de educar crianças, né, de dar um amor incondicional para os seus filhos. Parabéns. Feliz Guilherme, não esqueça, no Instagram é guilherme.feliz com Y. Vá lá e curte também. Pezão, obrigado, meu irmão, por mais uma labuta aí, mais uma semana concluída. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um podcast. Beijo, fica com Deus, até a próxima. Forte abraço.